Bom dia, alunos. Espero que estejam todos bem. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. Então, por isso mesmo, ajeita aí na cadeira o material de estudo e vamos começar. Bom, turma, vamos começar aí o estudo da calorimetria, que é o estudo do calor. Pessoal, vamos lá. Olha esse desenho aí. Nós temos aqui à esquerda um copo de suco, né? Vamos lá, imagina a situação. Você quer, né, tá com sede, aí pega o suco e o suco está numa temperatura ambiente, né? Ou seja, não está gelado. Pois bem, o que você faz para gelar o suco? Isso aí. Você pode colocar na geladeira e esperar, ou se você está com tanta sede a ponto de não querer esperar, o que você vai fazer? Exatamente o que está na figura da direita. Você vai colocar o quê? Cubos de gelo dentro do suco. E aí o que? Passando um tempinho, o suco que antes estava uma temperatura ambiente vai estar uma temperatura o quê? Mais baixa, né? Ou seja, estará gelado e mais agradável, né? Na hora de beber. Pois bem, pessoal, aí a pergunta: por que ao colocar cubos de gelo, né, dentro do suco, o suco esfria, né? A temperatura do suco desce? Por que isso acontece? Galera, isso ocorre porque o suco vai dar energia para o gelo. A gente vai ter o quê? Uma transferência de energia, né? E essa transferência de energia é o que nós chamamos de calor. Então, galera, calor, que nós vamos representar pela letra Q maiúscula, uma definição, né, bonitinha para a gente aqui é como: calor é a energia transferida de um corpo para outro quando há uma diferença de temperatura entre eles. Essa transferência ocorre até o momento em que os dois corpos adquirem a mesma temperatura, isto é, quando atingem o equilíbrio térmico. Quando isso ocorre, não há mais essa transferência de calor. E como que essa transferência funciona, Igor? Funciona assim, galera. Dois corpos em temperaturas diferentes, certo? O calor sempre vai passar de forma espontânea, tá? Ou seja, de forma natural, de um corpo a uma temperatura mais quente para um corpo de temperatura mais fria, né? Ou seja, vamos lá, olhando o slide anterior, a gente tem o suco, né, uma certa temperatura, e temos o gelo, que com certeza está uma temperatura o quê? Menor que a do suco. Então o que vai acontecer? O suco vai transferir calor para o gelo. E aí o que acontece? Acho que, abrindo um parênteses aqui, eu acho que todo mundo aqui sabe, né, que se você coloca cubos de gelo, água, refrigerante, no suco, ou seja, não importa em qual líquido você colocar, o que vai acontecer com o passar do tempo? O gelo vai derreter, né? Aí vamos lá, por que o gelo derrete? Exatamente por isso, ó, porque o conteúdo, né, ou seja, o líquido, está dando calor, está transferindo calor para o gelo. Opa, se o gelo está recebendo calor, o que está acontecendo com a temperatura do gelo? Isso aí, a temperatura está aumentando e por isso que o gelo vai derretendo. Então, olha só, olha agora as figuras que estão aqui embaixo. Ó. Eu tenho dois blocos, bloco A e bloco B, onde a temperatura do bloco A é maior que a do bloco B. Aí eu vou colocar esses dois corpos em contato. O que vai acontecer? Como o corpo A está a uma temperatura maior que a do B, o corpo A vai transferir calor para o corpo B, de tal forma que ambos fiquem o quê? Com a mesma temperatura, o equilíbrio térmico. Ficou claro isso, galera? Então, ó, calor é energia em trânsito do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Show de bola? Então, galera, olha só, e qual é a unidade do calor? Pessoal, calor é energia em trânsito, é essa energia transferida. Opa, energia. Nós estudamos há umas aulas atrás falando de energia, não falamos? Qual que era a unidade lá? O que eu disse naquela aula? Que unidade de energia, segundo o Sistema Internacional, é Joule. Exatamente. Então, ou seja, aqui ó, a unidade, primeira linha. A unidade do calor é Joule.
Só que é muito usado. Lembra que eu também já comentei isso? Que embora o sistema internacional tenha uma unidade, né, é muito usual usar outra unidade. Exemplo, velocidade. Sistema internacional, metros por segundo. Só que o velocímetro dos carros, dos automóveis é o quê? Quilômetro por hora. Aqui no calor não é diferente. É muito usual usar a unidade caloria, que é o cal, né? O CAL, tá? Então, ou seja, joule, sistema internacional, e caloria, né, é outra unidade usualmente bastante usada. E aí, como é que você faz essa transformação de caloria para joule? Uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, ou seja, se o exercício pedir a quantidade de calor em joule ou caloria, basta você lembrar dessa relação. Tranquilo? E ó, uma última observação, né, antes da gente seguir com a matéria. Galera, eu falei de equilíbrio térmico, né, onde ambos os corpos param de trocar calor, né, até ficarem o quê? Com a mesma temperatura. Mas essa temperatura, galera, nem sempre será média. Como assim média, Igor? Olha só, olha esse desenho aí. Ó. Eu tenho um corpo a 100 graus Celsius e um a 30. Opa, eles vão ficar com a mesma temperatura. 100 mais 30, 130. 130 são dois corpos, 130 por 2, então ambos os corpos vão ficar com 65 graus Celsius. Não, tá? Olha aqui, ó. Nesse exemplo, ambos os corpos atingiram o equilíbrio térmico em 40 graus Celsius. Nem sempre, galera, vai ser a média, tá? Porque depende de outros fatores isso. Por exemplo, o exemplo lá do primeiro slide. O copo de suco com gelo. Gente, a gente está tendo troca de calor entre o suco e o gelo, e da mesma forma que também tem o meio externo, ou seja, a atmosfera, né? Assim, o ambiente ao nosso redor, tá? E fora que também depende também do formato do objeto, ou seja, tem vários outros fatores, tá? Que aqui a gente não vai estudar com muito aprofundamento, tá? Afinal, só estou apresentando os conceitos para vocês. Então, galera, ó, não fiquem com isso na cabeça, tá? Que o equilíbrio térmico sempre vai ser a média, ou seja, né? Ou seja, não. Para com isso. Grava que o equilíbrio térmico é os dois corpos com a mesma temperatura, mas nem sempre é a média. Talvez o exercício, né, lá dê dê a média, mas nem sempre será assim. Tranquilo? Então vamos seguir. Galerinha, agora eu vou... Calor foi isso aí. Agora eu vou falar de outra grandeza física, que é o calor específico, que vamos representar pela letra C minúsculo, tá? O que é o calor específico? É uma grandeza física relacionada com a quantidade de calor que deve ser transferida para que 1 grama de uma determinada substância, né, varie a sua temperatura em 1 grau Celsius, tá? Ô Igor, peraí, não entendi. Olha só, vamos lá, você tem, exemplo, qualquer coisa aí que está na sua mão agora, por exemplo, um lápis de madeira, né? Ou uma lapiseira, ou plástico, ou talvez um copo, uma caneca de metal, né? De alumínio. Aí vamos lá, gente, essas substâncias, o alumínio, a madeira, a grafite, pessoal, esses corpos aumentam de temperatura, lógico. Aí vamos lá. Quanto de calor eu tenho que transferir para esses corpos, né? Ou retirar, para que a temperatura dessa substância, ou seja, a temperatura do alumínio, a temperatura da madeira, a temperatura da grafite, varie 1 grau Celsius, né? É exatamente isso. Beleza? Galera, é dada por essa expressão. O calor, né? Ou seja, a quantidade de calor que você vai ter que ceder, né? Tipo, ou seja, para baixar a sua temperatura ou receber para aumentar a sua temperatura, é igual a massa
dessa substância, né, a quantidade de massa que ela tem, vezes o calor específico. Isso, pessoal, cada substância tem a sua. Ou seja, você não precisa decorar. Vamos lá, exemplo, eu não falei aqui de plástico, madeira, alumínio. Então, cada uma dessas substâncias tem um valor fixo de calor específico. Vocês não precisam memorizar isso, tá? Se o exercício der, ele tem que dar esse valor para você. Vezes a variação de temperatura que essa substância está experimentando, tá? E qual que é a unidade do calor específico? Pelo Sistema Internacional, Joule por quilograma Kelvin. Mas, de forma usual, né, é usado também bastante caloria por grama grau Celsius. Ok? Aí, galera, para encerrar nossa aulinha de hoje, aqui, vamos lá, uma breve análise dessa fórmula que a gente acabou de ver. A quantidade de calor, né, vai ser o quê? Massa vezes calor específico vezes delta T, ou seja, variação de temperatura. Galera, massa, vamos lá, vamos analisar. Pessoal, existe massa negativa? Isso aí, não existe. Calor específico pode ser negativo? Não, calor específico não pode ser negativo, pessoal. É sempre um valor positivo. Então, vamos lá. Então, o calor ele pode ser positivo ou negativo. Se o calor pode ser positivo ou negativo, isso vai depender diretamente de quem? Isso aí, do sinal da variação de temperatura. Então, olha só, quando nós temos uma situação de aquecimento, ou seja, vamos lá, a variação de temperatura é o quê? Temperatura final menos temperatura inicial. Se um corpo está aquecendo, ou seja, você está dando calor para esse corpo, se você está dando calor para esse corpo, a sua temperatura está aumentando. Então, a temperatura final é maior que a inicial. Então, esse ΔT será um valor positivo. Então, massa positiva, calor específico positivo, né, e variação de temperatura positiva, logo, a quantidade de calor tem que ser o quê? Positiva. Então, sempre que nós temos, né, a nossa quantidade de calor positiva, significa que a substância ganha calor. Já no resfriamento é o contrário. Se um corpo está resfriando, significa o quê? Que ele está cedendo calor. Então, ou seja, se um corpo está cedendo calor, significa que sua temperatura está o quê? Diminuindo. Logo, a temperatura final é menor que a inicial. Então, essa diferença de temperatura será o quê? Negativa. ΔT será menor que zero. Então, massa positiva, calor específico positivo, vezes ΔT negativo, isso tudo vai dar o quê? Um valor negativo. Então, ou seja, a quantidade de calor será negativa. Então, na hora da sua conta, se você acha que a quantidade de calor é negativa, significa que a substância está perdendo calor. Beleza? Gravem isso. Na hora de fazer as contas, se você acha que a quantidade de calor é positiva, significa que aquele corpo, aquela substância que você está analisando está ganhando calor. Se der negativo, significa que está perdendo calor. Beleza? E aí, galera, como eu disse para vocês, aqui eu botei uma tabelinha, né, para exemplificar tudo isso que eu falei para vocês. Substância ou material e o seu calor específico correspondente. Cada tipo de substância tem o seu próprio calor específico. Você não precisa decorar tudo isso, né? Existem ainda diversos outros materiais, né? Diversas outras substâncias. Então, galera, a única coisa... se você tiver que decorar alguma coisa, decora o da água, né? Que a água geralmente é o principal exemplo, né? A água, o calor específico dela é 1, tá? Qualquer outra substância, aí, gente, o exercício é obrigatório a te dar informações para você calcular, né? Ou, de forma mais fácil, né? Como a gente está aqui no 9º ano,
ele já vai dar essa informação no enunciado do problema. Beleza? Bom, galerinha, a aula de hoje vai ficar por aqui, né? Ficou bem rapidinha, porque eu decidi dividir esse conteúdo, tá? Aqui eu introduzi calor e calor específico. A próxima aula a gente vai completar essa aula de hoje, tá? Galerinha, fiquem de olho no sala de aula que eu vou soltar a listinha referente aos exercícios da aula 9 e 10. Beleza? Galerinha, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.